Olá, tudo bem? Sou o Celso Saito. Estou aqui para compartilhar uma iniciativa de um grupo de empresários chamado Positive Thinking. Nosso propósito é disseminar informações relevantes para empresários, executivos e empreendedores para que possam ter opções para otimizar processos e reduzir custos, principalmente nesse momento pandêmico devido ao coronavírus ou Covid-19. Então acompanhe nossos vídeos, pois iremos compartilhar algumas dicas e esclarecer algumas dúvidas. Olá, tudo bem? Então, nós da Positive Thinking novamente aqui, hoje exclusivamente para falarmos da medida provisória 936. Para isso, contamos com o Rogério Kita, que é da R. Kita Contadores Associados. Bem-vindo, Kita. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês de novo. Então, Kita, o que altera com a medida provisória 936? Bom, basicamente o governo editou aí a medida provisória 936, objetivando resguardar aí a empregabilidade dos trabalhadores. Então ele trouxe aí como principal 2 pontos de alternativas aí para o empresário, né? Ele fala da questão da redução da jornada de trabalho e também da questão da suspensão do contrato de trabalho. Então, são as 2 possibilidades aí que o empregador tem para estar tomando uma decisão aí em relação aos seus funcionários, a sua folha de pagamento. A questão da redução, então, da jornada de trabalho, ela tem lá a possibilidade, né, de reduzir essa jornada aí dos colaboradores entre 25%, 50% e 70%. Então, para as empresas que optarem, por exemplo, por essa redução aí de 25% da jornada de trabalho, eles vão ter que manter o valor da hora trabalho e se fala somente em reduzir o tempo de horas trabalhadas. Tá? Então, se ele reduzir 25%, naturalmente esse empregado vai receber 25% a menos do total dos seus rendimentos. E a diferença desses 25%, quem vai estar pagando é o governo através do seguro-desemprego. Então, nessa faixa, os acordos podem ser aplicados para todos os empregados, tá? Isso pode ser tanto um acordo individual quanto também o acordo coletivo. Na possibilidade da redução de 50%, é a mesma situação. Reduz, então, 50% da jornada de trabalho e esse 50% do rendimento, né, do salário desse funcionário, continua sendo pago pela empresa e os outros 50% serão pagos pelo seguro-desemprego. Só que aí a diferença é que, nesse caso, o acordo individual ele tem lá a faixa de salário. Então, a gente está falando aí de empregados que recebem até, ou também, no caso, para acordos coletivos. Só que para acordo coletivo, ele vai aplicar isso para todos os empregados. Tá? E, por último, 70%. A regrinha vai ser a mesma. Então, reduz 70% da jornada de trabalho. A empresa, na verdade, paga somente os 30%, né, do período que ele trabalhou, e a diferença será paga através de seguro-desemprego, lembrando ali das faixas de acordo individual e acordo coletivo. Tá? Então, a principal dúvida hoje dos empresários é como aderir essa questão da redução da jornada de trabalho. Tá? Ele tem que formalizar, então, esse acordo com os seus empregados, tem que avisar isso com 2 dias de antecedência, tá? E vai fazer um documento por escrito e enviar isso para o Ministério do Trabalho, da Economia, através lá do portal Segurador Web, Empregador Web, tá? Então, dentro desse portal, as empresas hoje, através da sua contabilidade, já têm acesso a essas informações. Ele só tem que formalizar perante o governo de que eles aderiram, então, a esse programa aí de benefícios, para que, a partir desse momento da adesão, após 30 dias, esse empregado comece a receber o benefício lá na sua conta, salário, algo que já está cadastrado lá perante o governo. Tá? Então, tem que se formalizar esse contrato,
comunicar com 2 dias de antecedência aos empregados, seja individual ou coletivo, formaliza esse documento por escrito, né, pode ser por e-mail, forma eletrônica, tudo mais, e essa previsão tem possibilidade, então, de estar vigente por um período máximo de 90 dias ou durante o período de estado de calamidade pública. Tá? Então, empregadores, fiquem atentos a essas condições. Empregados, é importante vocês estarem cientes dessa modalidade, né? É algo que vai ser negociado e conversado, isso entre empregado e empregador, então isso é um acordo que vocês vão estar fazendo, e aí estejam cientes em relação aos pagamentos, seja sobre o período de jornada trabalhada e o complemento dessa sua remuneração, que virá através do pagamento do benefício do seguro-desemprego, tá? Lembrando aqueles limites de 25%, 50% e 70%, ok? E acho que o outro ponto da medida provisória, ele fala da questão da suspensão do contrato de trabalho. Então, a suspensão, ela tem prazo máximo de 2 meses, né, 60 dias. Então, ele pode ser, num primeiro momento, de 30 dias e ser depois prorrogado por mais 30 dias. O formato do acordo é igual na da redução da jornada. Então, acordo individual ou coletivo, tem que avisar também com 2 dias de antecedência, formaliza isso através de um contrato e umas regras importantes. Se esse empregado estiver com a suspensão do contrato de trabalho, ele não pode permanecer trabalhando para o empregador, mesmo que seja remoto, à distância, só por algumas horas, atividades, ele tem que suspender totalmente o seu contrato de trabalho. Tá? Então, essa é uma das condições aí que o governo estabelece para a suspensão desse contrato de trabalho. Nesse caso, então, quando se adota o modelo de suspensão do contrato de trabalho, quem vai pagar, né, os custos, os valores aí para os empregados, tá? Aí a gente tem 2 modalidades. Então, empresas que são do Simples Nacional, empresas que têm até faturamento de 4.800.000 ano, ela não vai fazer nenhuma remuneração para esse empregado. Uma vez que, então, ele suspendeu o seu contrato de trabalho, quem vai fazer o pagamento dos benefícios e tudo mais vai ser o governo. Então, o governo ele vai pagar 100% do seguro-desemprego, tá? E no caso das empresas que têm faturamento acima desses 4.800.000, ou seja, empresas do lucro presumido, empresas do lucro real, essas empresas sim, elas pagam 30% da remuneração bruta do empregado e os outros 70% serão pagos através do seguro-desemprego, tá? E aí as empresas então vão ter que avaliar se vai ser acordo individual, se vai ser acordo coletivo, respeitando aí limites em relação à faixa de salário para acordos individuais, ok? Ou algumas dúvidas que eu também já escutei foi em relação assim, as empresas vão ter que continuar pagando os benefícios dos empregados se ele tiver com jornada reduzida ou se ele tiver com suspensão do contrato. Então, por exemplo, se ele tem plano de saúde, se ele recebe vale alimentação, né, todos esses benefícios a empresa deve continuar pagando, tá? E um outro ponto também importante é a questão do seguro-desemprego lá na frente, né? A dúvida é se o empregado usar agora esse seguro-desemprego, quando ele eventualmente, né, estiver desligado aí da empresa e tudo mais, se ele vai ter o mesmo benefício do seguro-desemprego, tá? Sim, tá? O uso desse benefício agora não tem impacto em relação à perda de valores ou diminuição do tempo que ele teria direito em relação ao benefício do seguro-desemprego, tá bom? E acho que só mais um ponto importante também é a questão da estabilidade. Então, se, por exemplo, né, o empregado suspendeu ali
o empregador teve a suspensão do contrato de 2 meses de trabalho, retornando esse período de 2 meses, ele volta para a empresa, ele tem estabilidade, pelo menos de mais 2 meses de vínculo contratual com esse empregador, tá? Se o empregador acaba descumprindo essas normas, ele vai ter que pagar a multa e todos esses direitos que o empregado, nesse período, deixou de receber, ele vai receber isso como indenização pelo fato do empresário não ter cumprido esse período aí de vigência conforme estabelece a medida provisória. Pessoal, acho que assim, os principais pontos são esses em relação à medida provisória, mas eu sei que vão ter várias dúvidas ou perguntas. Acho que é isso, vocês podem estar usando aí o canal junto com o pessoal da Positive Thinking, para a gente poder estar ajudando vocês nesse período de enfrentar a crise e essa dificuldade que as empresas estão passando. Ok, pessoal?